Oi, eu sou a Nádia, estou falando aqui do Brasil. Queria fazer um videozinho sobre mais curiosidades ou referências que a gente acaba percebendo ou sentindo depois de morar fora e passar um tempo no Brasil. Uma coisa que acontece é que lá fora as pessoas acham que o brasileiro tem algumas famas, assim, né? Tem fama de ser um pouquinho folgado, tem fama de ser um pouquinho barulhento, tem fama de ser alegre, de ser feliz. E tudo isso, aos pouquinhos, uma coisa vai levando a outra, acho que acaba sendo associado mais a um monte de outras coisas, né? Acontece mesmo, a gente se apega ao estereótipo, né? Assim como a gente tem estereótipo de gringo, de italiano, de português, sei lá. Mas o que acontece? Minha percepção agora é que, assim, a gente é alegre, certo? Normalmente a gente é alegre, essa é a nossa ferramenta de sobrevivência. Tira sarro de si mesmo. Esse é o nosso tipo de humor. E eu percebi, até estudando, trabalhando com isso, né? Que eu dou aula de palhaço, essas coisas. O humor em países tropicais, ele é muito parecido. Por exemplo, eu tenho amigos assim. Eu fiz amigos de pessoas que eu me aproximei assim muito rápido, que são de países quentes, sabe? Filipinas, Tailândia, México. E a gente se entendeu assim, ó, muito, muito rápido mesmo. Eu percebi que a gente não precisa ficar se explicando um pro outro, explicar as ironias, explicar até o sarcasmo, explicar as brincadeiras. E olha que curioso, países tão distantes, tão diferentes. Só que essa coisa do clima e serem países também muito sofridos, onde também tem muita pobreza, de alguma forma, isso vai moldando a nossa personalidade e para esses países também, o tipo de humor que o pessoal tem é um humor mais alegre, é um humor assim de tirar sarro de si mesmo, né? Serem alegres, serem positivos, tirar sarro das desgraças e sorrir bastante. O gringo que é de fora, ele fica achando que a gente sorri às vezes. O gringo que é de fora, nossa gente, eu tô boa com as palavras hoje, né? O gringo assim mais europeu, pelo menos os que eu conheci, eles acham lindo, eles acham legal, que bacana, vocês estão sorrindo. Mas tem gente que acha isso um pouco ingênuo, um pouco até superficial. E eu vejo vários pontos nessa questão, né? É uma ferramenta de sobrevivência, assim como cada país tem a sua. Assim como eu já falei pra vocês que o polonês, a ferramenta de sobrevivência deles, essa coisa de reclamar, né? Na verdade, eles se tornaram muito defensivos, porque eles precisaram. É a ferramenta de sobrevivência deles para saber impor limites, para saber realmente, né, que os outros respeitem o espaço deles. Eu me protejo, não vou deixar ninguém invadir, ninguém depreciar a minha cultura. São muito conscientes sobre a história. E como sempre, né, é difícil a gente às vezes encontrar um equilíbrio. Então, às vezes isso também é demais para eles. Eu não acho que faça tão bem quando isso tá tão exacerbado, mesmo quando não é necessário. E no nosso caso também acontece. A gente sorri mesmo quando não quer sorrir, né? Eu tava refletindo sobre isso esse final de semana que eu dei um curso que é muito legal, assim. Por exemplo, quando eu cheguei e vejo o pessoal puxando assunto na rua, sabe? Conversando, brincando, rindo, com estranhos. É muito tranquilo você poder conversar com alguém. Não sempre, não em todos os estados, mas comparando o Brasil com a Europa, isso acontece de forma muito mais frequente aqui. Aí, o que acontece? A gente faz isso me dá uma sensação assim, de liberdade, sabe? Ninguém vai achar ruim, sabe? Ninguém vai ficar me julgando. A gente chega e pode conversar, pode pedir informação, pode ajudar, né? Essa liberdade se conquista muito mais facilmente porque a gente é muito mais aberto. Isso faz com que eu me sinta mais livre. Mas tem um outro lado. A gente faz isso muito também, sabe? O tempo todo. Será que a gente é livre mesmo? Será que a gente sorri porque quer sorrir, né? Fico pensando que a própria cultura, o clima, ele traz isso para que a gente fique mais para fora, mais expansivo, mais expressivo. Mas será que a gente quer fazer isso o tempo todo? Então lá fora o que o pessoal faz? O pessoal respeita muito o espaço do outro. Vai para um caminho meio que do extremo também, que eles se fecham demais. Só que respeitam o seu espaço. Dizem que europeu é seco, né? É grosso. Tem gente que fala isso, mas na verdade ele fala não. Ele não sente culpa por falar não. Não fica se explicando, se justificando, angustiado, culpado. Quem se sente assim? Eu me sinto. Eu me expresso, eu expresso a minha insatisfação, eu falo não. Só que ainda tem que lutar assim com, ai meu Deus, acho que eu fiz errado. Tô me sentindo culpada, tô me sentindo meio mal. Então,
essa é uma liberdade também, né? Que eles têm de pegar, não se explicar, não tô afim de ir, não quero, sabe? E também de respeitar o espaço do outro, não invadir o espaço do outro. Quantas vezes você quis ficar sozinho, quis ficar de boa, quis respeitar o seu inverno, né? Meu corpo, minhas emoções estão pedindo para que eu me feche um pouquinho mais, preciso ficar mais reflexivo, mas daí vem alguém, aí você já sorri, já puxa a energia lá pra cima, já não, finge que tá tudo bem. Isso também não é saudável, né? Eu comecei, na verdade, querendo falar sobre a fama que a gente tem lá fora, né? Mas acho que eu também já falei sobre isso em outros vídeos. E como sempre, eu começo o vídeo de um jeito, vou terminando de outro. Eu queria concluir uma outra percepção que faz parte dessa nossa ferramenta de sobrevivência, né? Ser positivo, sabe? Tirar sarro de si mesmo. A gente tem um humor autodepreciativo que eu acho maravilhoso. Só que a gente fica nisso. Isso nos une, isso nos mantém fortes, um ajuda o outro. A gente tem um hábito muito maior de compartilhar, de dividir. Já falei isso em outro vídeo também. De elogiar. Pra mim, tudo isso, ó, é ferramenta. Ferramenta que nos mantém firmes, fortes e alegres. E eu tenho muito orgulho disso. Só que isso me faz pensar, depois de passar tanto tempo na Polônia, que eles são muito conscientes da própria história. Eles conversam as conversas de bêbado, sabe? Que junta todo mundo e tira sarro, e dá risada, e fala palavrão, e fala de sexo. Eles sempre falam de história. Eles sempre falam de política, eles sempre falam da história do país. Eu sei, hoje em dia a gente tá falando muito sobre política, né? Mas a gente sabe sobre a nossa história, a gente conhece o passado que a gente teve, o que aconteceu, a gente desenvolveu um pensamento crítico. Não, eu também não. Eu não tenho vergonha de falar que eu sempre soube muito mais da vida das celebridades ou das subcelebridades do que de política, do que de história do Brasil. É verdade, eu tenho um dom pra isso, gente. Mesmo morando lá fora, eu sabia o que estava acontecendo na vida das subcelebridades. é, então eu tenho isso, sabe? Eu gosto mais, eu realmente. Eu gosto de filosofar, eu gosto de ler e tal. Mas eu gosto dessas bobeirinhas, eu gosto dessas coisas fúteis. Mas aos pouquinhos, sabe? Morando fora, me tornando uma imigrante, estudando o país onde eu estava, comecei a ter mais interesse também em estudar mais sobre meu próprio país, me interessar mais sobre política, não o momento atual, mas assim, em geral. Tudo é política, né? As escolhas que a gente faz, o que a gente come, o que a gente consome. Essa sociedade do consumo, né? Que vai incentivando a gente a resolver nossos problemas consumindo mais, consumindo mais. Tudo isso é política, o lugar que você frequenta, tudo isso são escolhas políticas. Então eu passei a refletir mais sobre isso. E pensar que essa coisa da gente brincar o tempo todo também faz com que a gente também seja um pouquinho alienado, sabe? Voltei com a impressão muito forte de que aqui tudo é muito doce, tem muito açúcar em tudo. Eu amo. Mas mesmo eu, uma pessoa que sou viciada em açúcar, voltei pra cá falando, mano, é demais, sabe? E açúcar deixa a gente meio alienado, deixa a gente ansioso, vicia a gente nesses prazeres rápidos, imediatos, né? Da comida. Fico pensando que a gente é bitolado mesmo, sabe? Em brincar, em sorrir quando não quer sorrir, em ver muita televisão, em comer muito açúcar. É umas coisinhas bestas, sabe? Que não é errado, eu adoro tudo isso, viu, gente? Inclusive novela. Mas eu fiquei pensando que isso é tão forte pra mim, sabe? Agora parece que é tão mais intenso do que eu vi em outros lugares, mesmo Suíça e Polônia que são tão diferentes. Eu fico me perguntando se a gente, onde eu me incluo, né? A gente não é uma cultura que, ok, é uma ferramenta de sobrevivência, mas a gente talvez se perdeu um pouco nisso e ficou muito sempre assim, meio alienado. Sem encarar as coisas de fato, sem lidar com as coisas de fato, sem respeitar também os nossos nãos, o não do outro, os nossos invernos. Então é isso, né? Uma reflexão meio viajandona. Também me incluo aí nessa reflexão. E até o próximo vídeo. Qualquer dúvida sobre a Suíça, né? Ou sobre a Polônia, vou voltar para a Suíça dentro de alguns meses. A gente continua conversando aí sobre essa questão de ser imigrante.